Eu queria falar um pouco aqui com vocês sobre a síndrome do impostor. É aquela sensação que a pessoa tem, né, de que aquilo que ela comunica, aquilo que ela diz, né, aquilo que ela traz de conteúdo para outra pessoa, para um auditório, por exemplo, né, dá ela a sensação de que ela não é a dona daquele conhecimento, o dono daquele conhecimento. Então a pessoa se sente como se estivesse enganando a plateia. Aquela não é a verdadeira natureza daquela pessoa, não é a sua autenticidade, né? Eu queria lançar um olhar um pouco diferente, né, talvez, né, para essa experiência, né, chamada síndrome do impostor. Eu acho que as pessoas que são um pouco dominadas por essa síndrome, elas identificam a existência delas, né, no ego e na consciência que elas têm dela própria, né? A gente sabe que o ego é o centro da consciência, né? E que nada está na consciência que antes não tenha atravessado o ego permitido, então, que aquilo se tornasse consciente, né? É por isso que tem os mecanismos de defesas do ego. Por quê? Porque alguma coisa pode me alcançar, ou eu posso ter vontade de fazer alguma coisa, e aí o meu superego vem e diz, não, isso aqui você não pode fazer. Então aquilo eu acabo não fazendo, né? É diferente de uma consciência moral, de uma consciência ética flexível, né? Eu estou falando de um superego mais primitivo, né? De um superego mais rígido, né? Um superego que impede o indivíduo de fazer experiências na vida, de conhecer, de desenvolver sua curiosidade. É desse superego que eu estou falando, né? Então, pessoas dominadas pela síndrome do impostor, elas estão um pouco identificadas demais com a consciência delas, né? E a nossa consciência, ela é sempre limitada, em contraste com o self. Então, quando a pessoa está ali falando, por exemplo, conversando com alguém, e ela se inspira, ou ele se inspira, né, e fala coisas que o próprio ego fica olhando para aquilo que a pessoa está falando, né, como se tivesse assim, um olho olhando o que eu estou fazendo. E a pessoa tem a sensação de que, pô, mas essas palavras aqui, né, são palavras que eu sinto como não sendo minhas, né? Então, me traz a sensação de que eu sou um impostor, que eu não sou nada daquilo que eu estou colocando ali para as pessoas, né? É, então, por que que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa se identificou demais com o ego e ela precisa conhecer a realidade do self. E a realidade do self é, traz consigo no interior dele todas as possibilidades. Todos nós somos sábios no self. Todos nós sabemos tudo no self. Tudo que existe no mundo, a diversidade de inteligências, tudo aquilo que existe no mundo em termos de diversidades de inteligência, existe em mim, existe em você. Nós podemos fazer tão boa psicologia, eu sempre dizia isso para meus alunos, como Freud, Jung e o grupo inicial fizeram, né? É dentro de nós que existe esse conhecimento. Então a síndrome do impostor deriva do fato da pessoa estar um pouco identificada demais, né? Se é que se pode dizer assim, um pouco identificada demais, né, com a consciência. E a pessoa precisa se abrir para o self, né, para perceber que existe uma totalidade dentro dela que se expressa através dela. Então, o conhecimento não é propriamente uma propriedade da pessoa. Através da pessoa, o conhecimento se revela. Então, se eu entendo que todas as coisas podem se revelar através de mim, eu não tomo para mim a sabedoria. Eu só entendi que a sabedoria existe em mim e ela se revela através de todos nós, né? E isso nos dá um certo descanso, né? E podemos então, ao invés de nos sentirmos impostores, compreender que a sabedoria se entrega gratuitamente para cada um de nós quando temos essa humildade de recebê-la. E isso nos liberta da sensação de que somos impostores do conhecimento ou da sabedoria, não? Porque ninguém é dono da sabedoria, ela é disponível, a Sofia, né? Sapiência,
também, sapiência D, a sabedoria de Deus. Ela está disponível para todos nós. Todos nós somos muito sábios do self. Podemos receber essa sabedoria sob inspiração. E se entendermos isso, nos libertamos de uma centração excessiva sobre o ego, que nos dá a impressão de que somos impostores quando revelamos sabedorias através de nós. É só a gente ter certeza de que essa sabedoria não é nossa. Isso nos descansa enormemente.